Hoje temos notícias de última hora que abalaram o mundo inteiro. Um poderoso terremoto de magnitude 7 na escala Richter atingiu o Sudeste Asiático e seus efeitos foram sentidos por milhões de pessoas. Então, vamos começar com o principal. O terremoto ocorreu por volta das 13h30, horário local. De acordo com o Serviço Geológico do ZEUA, sua magnitude foi de 7 na escala Richter, e o epicentro foi em Myanmar, perto da cidade de Mandalay, a segunda maior cidade do país, com uma população de mais de 1 milhão de pessoas. A profundidade do epicentro foi de apenas 10 quilômetros, o que tornou os tremores especialmente destrutivos. Um tremor secundário de magnitude 6,4 na escala Richter ocorreu 12 minutos depois, adicionando caos a uma situação já tensa. Embora o epicentro estivesse em Myanmar, os tremores alcançaram países vizinhos, incluindo Tailândia, China, Índia, Bangladesh e Laos. Em Bangkok, que está a quase 1.400 quilômetros do epicentro, os residentes sentiram fortes vibrações. Prédios altos balançaram, a água espirrou para fora das piscinas nos telhados dos arranha-céus, e o pânico se instalou em alguns lugares. As pessoas saíram correndo de suas casas, escritórios e hotéis, sem entender o que estava acontecendo. O evento mais dramático em Bangkok foi o colapso de um arranha-céu de 30 andares em construção no distrito de Chathachak. No momento da tragédia, centenas de trabalhadores estavam no local da construção. De acordo com as autoridades locais, dezenas de pessoas estavam sob os escombros. Os socorristas relataram pelo menos 3 mortes na capital da Tailândia, mas o número exato de vítimas ainda está sendo esclarecido. Algumas fontes dizem que até 70 pessoas estão desaparecidas. O trabalho de resgate está a todo vapor, mas a situação é complicada pela ameaça de novos tremores. Em Myanmar, as consequências são ainda mais catastróficas. Em Mandalay, a maior cidade mais próxima do epicentro, 13 pessoas foram relatadas como mortas e mais de 200 feridas. No entanto, dados de outras fontes indicam que o número total de vítimas no país já ultrapassou 1.000, e o número de feridos é superior a 2.000. Centenas de edifícios foram destruídos, incluindo estruturas históricas, bem como uma ponte sobre o rio Irrawaddy, que conecta as cidades de Sagang e Ava. Os socorristas alertaram que o número de mortos pode aumentar, pois muitas áreas ainda são de difícil acesso devido a estradas e linhas de energia danificadas. As autoridades tailandesas reagiram rapidamente. O primeiro-ministro Paetongtarn Shinawatra declarou estado de emergência em Bangkok. O metrô e os aeroportos da cidade foram fechados, e os moradores de prédios altos foram evacuados para as ruas. Testemunhas oculares dizem que os tremores foram tão fortes que as paredes dos apartamentos estavam rachando e as pessoas gritavam de medo. Um residente de Bangkok disse: "Eu não entendia o que estava acontecendo. Tivemos um terremoto tão forte há cerca de 10 anos e eu pensei que a casa iria desabar." Em Myanmar, a junta militar que governa o país também declarou estado de emergência em 6 regiões. Os hospitais estão superlotados, há escassez de sangue para transfusões e a Cruz Vermelha relata danos extensos em Mandalay e Sagang. Algumas áreas ainda estão fora de serviço, devido ao conflito contínuo no país e à infraestrutura danificada. Especialistas dizem que este é um dos terremotos mais fortes a atingir a região em décadas. A última vez que a Tailândia experimentou um evento semelhante foi em 1930, quando cerca de 500 pessoas morreram. Os cientistas estão alertando que réplicas são possíveis nas próximas 24 horas e estão instando os residentes a ficarem ao ar livre e evitarem edifícios altos. O Departamento Geológico da Tailândia já emitiu um aviso de possíveis novos tremores. E agora estamos nos aproximando de Hue Ly, uma cidade fronteiriça na província de Yunnan que foi pega no fogo cruzado. Hue Ly está a cerca de 400 quilômetros do epicentro, mas mesmo a essa distância, os tremores foram sentidos. Os moradores dizem que o chão estava literalmente tremendo. Vídeos feitos por testemunhas oculares no momento do terremoto já apareceram online. Um dos vídeos mais comoventes é do centro de maternidade do Hospital Jincheng, em Hue Ly.
As imagens mostram duas enfermeiras, apesar do pânico e das paredes balançando, correndo para segurar os berços, impedindo que os recém-nascidos caíssem. É um momento de verdadeiro heroísmo que tocou milhares de pessoas ao redor do mundo. De acordo com a televisão central da China, pelo menos 2 pessoas ficaram feridas em Hui, ambas com ferimentos leves. Alguns edifícios foram danificados, rachaduras apareceram em casas antigas, e janelas foram quebradas em edifícios altos. Nas áreas fronteiriças da cidade, o reboco desmoronou e as paredes colapsaram parcialmente. Felizmente, não houve danos graves em Huili, mas os moradores ainda estão em choque com o que aconteceu. O que aconteceu em seguida? As autoridades da província de Yunnan responderam imediatamente. Quase 700 socorristas e 14 cães de busca foram enviados para Huili para avaliar os danos e ajudar as vítimas. Até a noite, mais de 1.000 pessoas na cidade foram reconhecidas como vítimas do desastre. Essas são pessoas cujas casas foram danificadas ou que passaram por estresse severo. Os fornecimentos de água e eletricidade estão sendo gradualmente restaurados, mas em algumas áreas ainda há interrupções. Testemunhas nas redes sociais escrevem que os tremores em Huili duraram cerca de 20 segundos, mas isso foi suficiente para semear pânico. Um dos ex-usuários notou: "Eu estava em casa e de repente tudo começou a tremer. Xícaras caíram das prateleiras. As crianças gritavam. Foi como um filme de terror." Outro residente acrescentou que réplicas seguiram o golpe principal, razão pela qual as pessoas tinham medo de voltar para suas casas e permaneceram do lado de fora. Por que este terremoto foi sentido tão fortemente em Huili? A província de Yunnan faz fronteira com Myanmar e está situada em uma zona sismicamente ativa. Tremores não são incomuns aqui, mas não havia um dessa magnitude há muito tempo. Para comparação, em 2014, um terremoto de magnitude 6,5 na escala Richter no condado de Ludien matou quase 400 pessoas. Desta vez, Huili teve mais sorte. Mas o fato de que os tremores chegaram aqui a partir do epicentro em Myanmar fala da força incrível do impacto. Por que este terremoto foi tão destrutivo? Myanmar está localizada na falha de Sagang, uma zona sismicamente ativa. No passado, entre 1930 e 1956, houve 6 grandes tremores medindo mais de 7 na escala Richter. Mas um tremor dessa magnitude em uma área densamente povoada é raro. Cientistas do Serviço Geológico do ZEWA afirmam que o número de mortos pode ultrapassar 10.000 se a destruição for mais extensa do que parece agora. E o Departamento Meteorológico da Tailândia alertou que mais réplicas são possíveis nas próximas 24 horas. Então é muito cedo para relaxar. A situação em Myanmar e nos países vizinhos continua crítica. Socorristas, voluntários e médicos estão fazendo tudo o que podem para ajudar as vítimas, mas a escala da tragédia é enorme. Vamos acompanhar as notícias e mantê-lo atualizado. Se você tem amigos ou parentes em Myanmar ou na Tailândia, escreva nos comentários como eles estão. Nas últimas 24 horas, tempestades poderosas acompanhadas por chuvas intensas atingiram o sul do Texas. O equivalente a um mês de chuva caiu em poucas horas, o que levou a um aumento acentuado nos níveis de água. Carros foram completamente inundados, a água invadiu casas e lojas, e os moradores, em pânico, procuraram abrigo. As autoridades locais já declararam estado de emergência e os serviços de resgate estão trabalhando 24 horas por dia, ajudando a evacuar pessoas de áreas perigosas. Testemunhas estão compartilhando imagens que mostram como correntes poderosas de água estão varrendo tudo em seu caminho. Placas de trânsito, carros, até mesmo pequenos edifícios não conseguem resistir ao ataque dos elementos. Imagens das redes sociais mostram pessoas que subiram nos telhados de suas casas esperando por ajuda dos resgatistas. Especialistas alertam que o nível da água pode continuar a subir, já que as chuvas não param e o solo não consegue mais absorver a umidade. Mas não foram apenas as áreas residenciais que sofreram. A enchente causou danos significativos à infraestrutura da cidade. Estradas foram levadas, o transporte público está paralisado, escolas e empresas estão fechadas. Muitos moradores ficaram sem eletricidade, e os serviços de emergência estão trabalhando no limite de suas capacidades.
Organizações de voluntários e moradores locais estão se unindo para ajudar aqueles que se encontram em uma situação difícil. Os meteorologistas alertam isso. Não é o fim. Mais chuva é esperada nas próximas 24 horas, o que só pode piorar a situação. Os moradores são instados a tomar precauções, a não sair de suas casas a menos que seja absolutamente necessário, a evitar áreas inundadas e a seguir as instruções dos serviços de emergência. Chuvas torrenciais atingiram a cidade de Guayaquil, no Equador, nos últimos dias, causando caos e destruição. As ruas da cidade se transformaram em torrentes furiosas de água. Muitas casas foram inundadas, e os moradores estão fugindo de suas casas em pânico. De acordo com os últimos números, 14 pessoas morreram, 97 ficaram feridas, e o número de vítimas ultrapassou 76 mil. Os serviços de resgate estão trabalhando dia e noite, mas a situação continua extremamente grave. Testemunhas oculares estão compartilhando imagens que mostram como as fortes correntes de água arrastam carros, derrubam árvores e destroem edifícios. Os meteorologistas alertam que as chuvas na região não vão parar nos próximos dias. Isso representa uma ameaça adicional para os moradores, já que o solo está saturado de umidade, e mais precipitação pode levar a ainda mais destruição e deslizamentos de terra. Especialistas preveem que a situação pode piorar, e as autoridades estão preparando planos de evacuação de emergência para as áreas mais afetadas. A enchente causou danos significativos à infraestrutura da cidade. Escolas, hospitais e centros comerciais foram inundados. Em muitas áreas da cidade, o fornecimento de eletricidade e água foi cortado, e o transporte público está quase paralisado. Voluntários e socorristas estão trabalhando em modo intensificado, entregando alimentos e itens essenciais para as vítimas. As autoridades locais pedem aos residentes que tomem precauções, evitem ruas alagadas, não tentem atravessar correntes turbulentas de água e, se possível, permaneçam em locais seguros. Instruções sobre como agir em condições de inundação e onde buscar ajuda estão sendo distribuídas nas redes sociais. Chuvas intensas caíram sobre Sirampog, no centro de Java, Indonésia, durante a noite. De acordo com o Serviço Meteorológico da Indonésia, mais de 150 milímetros de chuva caíram aqui em 24 horas. Isso excede a norma mensal para esta região. Como resultado, os rios transbordaram, correntes de água invadiram as ruas, destruíram estradas e inundaram casas. De acordo com dados preliminares, mais de 500 casas foram inundadas, pontes e estradas foram danificadas, o que complicou significativamente a evacuação das pessoas. Terras agrícolas ficaram submersas, o que ameaça a segurança alimentar da população local. Os serviços de resgate estão trabalhando 24 horas por dia, ajudando a evacuar os moradores de áreas perigosas. Barcos, helicópteros e equipes de resgate terrestres estão sendo utilizados. As autoridades já implantaram centros de acomodação temporária para aqueles que perderam suas casas. Os moradores locais estão compartilhando imagens da destruição nas redes sociais. Casas destruídas, carros levados pela água, montanhas de lama e pedras nas estradas. Algumas pessoas são forçadas a se salvar nos telhados das casas, aguardando ajuda. Os dados oficiais sobre o número de mortos e feridos ainda estão sendo esclarecidos. De acordo com os últimos relatórios, há vários desaparecidos. Os serviços médicos implantaram pontos de ajuda de emergência, onde os médicos estão prestando primeiros socorros às vítimas. O presidente da Indonésia e as autoridades regionais declararam estado de emergência. Forças de resgate adicionais e equipamentos foram enviados para a área. Medidas estão sendo desenvolvidas para prevenir novas inundações, conforme os meteorologistas alertam para possíveis novas chuvas nos próximos dias. Também estão em andamento trabalhos para restaurar o fornecimento de energia, que foi parcialmente interrompido devido a linhas de energia quebradas. Os moradores locais são aconselhados a deixar as zonas de perigo e monitorar os serviços de emergência para anúncios. Especialistas observam que as fortes chuvas são resultado das mudanças climáticas, que têm levado cada vez mais a eventos climáticos extremos nos últimos anos. Desenvolver sistemas de alerta precoce e fortalecer as linhas costeiras pode reduzir os danos de tais desastres no futuro. O Departamento de Polícia de Las Vegas, Nevada, recebeu um presente inesperado. 10 novos Tesla Cybertrucks,
E o mais intrigante é que o doador desejou permanecer anônimo. Isso aconteceu em março deste ano, e agora os policiais de Las Vegas estão circulando em veículos elétricos futuristas que parecem carros de ficção científica. Representantes da polícia dizem que os Cybertrucks já estão sendo usados para patrulhas e até perseguições. Seu poder e corpo blindado são perfeitos para o trabalho na cidade do pecado. A internet está se perguntando quem é esse misterioso benfeitor. Um milionário fã da Tesla? Um fã secreto da polícia? Ou talvez o próprio Elon Musk tenha decidido brincar? É um mistério por enquanto, mas uma coisa é certa. As ruas de Las Vegas agora parecem mais legais do que nunca. O que você acha dessa reviravolta? Hoje temos um convidado do mundo dos insetos, o besouro bombardeiro. Este pequeno herói da natureza nos lembrou de sua existência novamente em março deste ano, quando cientistas da Austrália filmaram um vídeo incrível de sua defesa. O besouro bombardeiro é um verdadeiro gênio químico. Quando atacado, ele libera um jato quente e venenoso de seu abdômen, que literalmente explode no ar. A temperatura desse disparo atinge 100 graus Celsius e o som se assemelha a uma mini explosão. Estudos recentes mostraram que o besouro mistura duas substâncias em seu corpo, e essa reação o salva de predadores como sapos e pássaros. O vídeo de seu bombardeio se tornou um sucesso nos círculos científicos, e entomologistas dizem que esse mecanismo é um milagre evolutivo. Imagine, um pequeno besouro, mas armado como um tanque. O que você acha dessa proteção? E finalmente, vamos olhar diretamente para o Sol. Em março de 2025, astrônomos registraram um espetáculo incrível, uma proeminência gigante, que se parece com uma dança de plasma quente. Estas são enormes emissões de matéria solar que se contorcem nos campos magnéticos da nossa estrela. A última proeminência, avistada por telescópios da NASA, se estendeu por centenas de milhares de quilômetros e era visível até mesmo em telescópios amadores. Cientistas dizem que isso se deve ao pico de atividade solar, que agora está ganhando impulso. Tais fenômenos não são apenas belos, mas também podem afetar a Terra, causar tempestades magnéticas e falhas de comunicação. Fotos e vídeos dessa dança de plasma já inundaram a internet, e os astrônomos prometem que os próximos meses estarão cheios de surpresas solares. O que mais você acha que o Sol nos mostrará? Estou esperando suas ideias nos comentários.